Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, desejando a você e toda a sua família muita paz, muita saúde, que Jesus possa estar em seu lar e vamos sempre confiar no amparo da divina providência em nosso favor. Sempre estamos aqui comentando alguma coisa a respeito da vida de Chico Xavier, suas lições, seus ensinamentos, os seus livros, os seus casos, as suas histórias. Às vezes uma única frase dita por Chico Xavier nos é suficiente para refletir muito, para pensar muito, porque Chico falava com autoridade moral, com autoridade espiritual. Ele esteve na Terra representando o mundo espiritual junto a nós. E hoje nós vamos recorrer a um livro de autoria do nosso irmão Adelino da Silveira, lá da cidade de Mirassol, perto de São José do Rio Preto. Kardec prossegue. Neste livro, Adelino, ele afirma sua convicção de que Chico tenha sido a reencarnação de Allan Kardec, como tantos de nós acreditamos, cremos, admitimos que Chico tenha sido, de fato, a reencarnação de Allan Kardec, que voltou à Terra para dar sequência à obra iniciada. Aliás, como o próprio Espírito da Verdade disse a ele mais de uma oportunidade. E Adelino, em seus diálogos com Chico Xavier, eles se encontravam frequentemente, Adelino grafou algumas coisas interessantes. Por exemplo, notícias de Lívia. Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos. Então Adelino perguntou a Chico, é verdade que Lívia, a esposa de Públio Lentulus, nosso querido Emmanuel, no livro Há 2000 anos, não mais reencarnou? Adelino perguntou. Chico respondeu, assim é dito por Emmanuel. Eu acredito com certeza, porque de minha parte, nunca estive em contato com o espírito Lívia. E sei que ela trabalha muito e inspira Emmanuel e outros amigos da vida superior para a continuidade da obra do Cristo. Em 1940, continua contando Chico, estive às portas de uma tuberculose. Embora febril, nunca deixei de comparecer ao trabalho, quando certo dia, ao dirigir-me para a repartição, nas primeiras horas da manhã, notei que uma estrela me enviava de longe certos raios que não sei classificar. Desde esse dia, começaram as minhas melhoras positivas. Perguntei a nosso amigo Emmanuel quanto à significação daquela estrela que brilhava ao longe, como uma luz mais potente do que a luz do sol, pois a ocorrência se deu às 7 horas da manhã. E ele me explicou que a estrela, cujo clarão me trouxe a cura do corpo,
era a própria Lívia que se desvelava em me auxiliar. Então vejamos, em 1940, Chico estava com 30 anos de idade, com febre, estava indo trabalhar, às portas de uma tuberculose. Então ele viu aquela luz, 7 horas da manhã, indo para o trabalho, né? Viu aquela luz muito clara, como se estivesse enviando raios a ele, né? E desde aquele dia ele começou a sentir melhoras positivas na saúde. E ele perguntou a Emanuel disse que era Lívia, que estava zelando por ele, né? Notícias dos apóstolos. Adelino perguntou: é verdade que desde a partida de Jesus Cristo não se passou nenhum século sem que um dos apóstolos estivesse reencarnado na Terra? Eu me lembro deste assunto, que certa vez foi comentado pelo Chico numa das peregrinações, ainda no tempo da comunhão espírita cristã, quando nós fazíamos a peregrinação a pé. Saíamos da comunhão espírita cristã a pé. E Chico caminhando à frente, e nós o acompanhando, muitas pessoas, 50, 70, 80, as pessoas que ali estivessem no momento, acompanhando Chico naquela peregrinação, visitando casas em torno da comunhão espírita cristã, que à época, na década de 60, na década de 70, era o Parque das Américas. Ali era um bairro muito pobre, era um bairro periférico de Uberaba, onde a comunhão foi construída, né? E certa vez Chico falou sobre este assunto. Mas a resposta que Adelino anotou é esta: esta verdade tem sido comentada por Emanuel em muitas de suas dissertações. E eu acredito com sinceridade nesta declaração de nosso amigo espiritual, porque não acredito que o Senhor nos deixasse abandonados à mercê de nossas paixões. Então, eu me recordo também de Chico comentar ali com os amigos da peregrinação, não é? À noite, a gente saía lá da comunhão, ali por volta das 19 horas, 19h30, percorríamos as diversas casas e ia um senhor levando o Lilico. O Lilico, ele era encarregado de levar o lampião. A gente ia com o lampião, porque as ruas eram muito escuras, esburacadas. Não havia ainda saneamento básico à época, década de 60, começo de 70. O Lilico ia levando o lampião. E certa vez Chico disse que Jesus nunca deixou a terra sem um guardião dos princípios cristãos. E ele falou à época que de século em século um dos apóstolos reencarnava. Eles se revezavam, não necessariamente, vamos dizer, no seio da igreja. Não, eles se revezavam na terra como guardião ou guardiões dos princípios cristãos. E dizia Chico Xavier. Nesse sentido, até o próprio Judas, não é? Que reencarnou como Joana d'Arc, a santa guerreira, mas não deixou de ser uma guardiã dos princípios cristãos, não é? Porque ela também preservou a França naquela guerra de 100 anos, né? Preservou a França para que mais tarde nós tivéssemos a falange dos espíritos que se encarregaram da codificação com Allan Kardec. Em seguida ele fala sobre João Evangelista e Francisco de Assis.
João Evangelista, apóstolo, o mais moço, não é? O discípulo bem-amado. Então, Adelino perguntou, você poderia nos dizer se Francisco de Assis era a reencarnação do apóstolo João Evangelista? É um assunto muito comentado na doutrina, não é? Aí ele respondeu, grande comunidade dos nossos companheiros espíritas admite essa realidade. Nós também acreditamos que a elevação de Francisco de Assis foi a continuidade da obra de João Evangelista na divulgação da obra do Cristo em todo o mundo, especialmente na vida ocidental. Creio que o assunto exposto é expressão da verdade. Então, o Chico dizia que ele acreditava também que João Evangelista teria reencarnado como Francisco de Assis. E Francisco de Assis foi um grande guardião dos princípios cristãos, não é? Dentro da igreja, porque fundou a ordem dos franciscanos, não é? E a igreja estava se perdendo nas coisas da matéria. Em seguida, foi perguntado sobre José de Anchieta. Adelino perguntou, Chico, e Anchieta? O companheiro do padre Manuel da Nóbrega, está reencarnado ou está no mundo espiritual? O padre José de Anchieta, né, que foi um grande missionário, junto a outros padres jesuítas portugueses que vieram para o Brasil, catequizar os índios e colaboraram tanto, fundaram escolas, hospitais, igrejas, não é? Então Adelino perguntou a Chico se Anchieta, esse companheiro do padre Manuel da Nóbrega, estava reencarnado. Chico respondeu, os espíritos amigos nos dizem que ele está no mundo espiritual. E eu admito que muito provavelmente Frei Fabiano de Cristo, o herói da humildade e da caridade, é a volta dele ao nosso convívio. Então o Chico disse, não, atualmente ele está no mundo espiritual, mas ele já esteve na Terra, reencarnado como Frei Fabiano de Cristo. E há uma nota escrita aqui por Adelino sobre o Frei Fabiano de Cristo. O Frei Fabiano de Cristo nasceu em 8 de fevereiro de 1676 e foi batizado com o nome de João Barbosa, na cidade de Braga, Portugal. Filho de pastores, emigrou para o Brasil, onde se tornou comerciante e em poucos anos já estava senhor de uma pequena fortuna. Sem, contudo, escravizar-se ao ouro, mas sim escravizando a sua vontade pelo emprego que dele fazia em conformidade com a sua razão. E depois de passar algum tempo, ele entrou, não é? Ele se tornou padre, sacerdote, em 1704, no convento de São Bernardino, e na presença do padre provincial, Frei Boaventura de Jesus, suplica em nome de Deus lhe dessem o hábito. E após serem realizados exames e investigações, é admitido na Ordem Seráfica de São Francisco de Assis. Então ele foi admitido pela igreja e recebeu o nome de Frei Fabiano de Cristo. Chico dizia que foi a reencarnação, né, de José de Anchieta. Aí, em seguida, dentro quase do mesmo assunto, né, Adelino perguntou, Chico, por que o esquecimento na reencarnação? Por que o espírito esquece na reencarnação? Aí o Chico respondeu, o esquecimento na reencarnação
pode ser interpretado como sendo o processo de anestesia que Deus nos concedeu através da ciência médica para sermos cirurgiados com o mínimo de dor na erradicação de nossos defeitos e débitos da vida passada. Não fosse o esquecimento do passado, o espírito ele não procuraria novos caminhos, não é? Ele não procuraria de novos caminhos. Assim, através da reencarnação e do esquecimento passado, a cada nova existência, ele é compelido a trilhar um caminho diferente, adquirindo experiência e desenvolvendo a sua inteligência e desenvolvendo também a sua capacidade de amar. Adelino perguntou em seguida: Chico, podemos ter lembranças do passado, de vidas passadas? Podemos ter lembrança do passado? Chico respondeu: Allan Kardec, na questão número 395 de O Livro dos Espíritos, Chico sabia toda a codificação de memória, tudo de memória. Allan Kardec, na questão número 395 de O Livro dos Espíritos, perguntou aos benfeitores espirituais se podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores e obteve a seguinte resposta: nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Ainda esses dias nós estávamos vendo aí na internet, creio que nos Estados Unidos, um garoto está aí com seus 5, 6 anos de idade, ele começou a falar aos pais que ele se lembrava que na vida passada ele tinha sido assassinado. Interessante, né? A gente sempre pensa em vida passada que a gente foi uma grande pessoa, um grande espírito, e em geral não é assim, não é? E esse menino foi muito rápido, foi naquela linha do tempo do Facebook, foi muito rápido. Esse menino, ele falou para os pais: olha, eu fui assassinado. E ele falou com tanta ele reencarnou rápido. Ele falou até mais ou menos o tempo. E ele falava com tanta insistência que os pais resolveram investigar. Foi onde ele apontou e descobriram lá a ossada, o esqueleto. O esqueleto e o crânio o crânio estava partido. Estava partido. Ele recebeu uma machadada na cabeça, foi assassinado. Então, isso às vezes acontece, né? Tem muitas crianças que se recordam de suas vidas anteriores. E até determinada idade, até 7 anos de idade, 8 anos de idade, depois os espíritos nos dizem que para que o espírito possa viver a nova existência com independência, essas recordações vão desaparecendo, vão esmaecendo. Mas principalmente quando o espírito reencarna, assim, não demora a reencarnar, quando ele não demora muito voltar à Terra, ou quando ele também desencarnou, vamos dizer assim, por um sofrimento muito grande, como esse menino que foi assassinado, esse trauma, o espírito traz a lembrança desse trauma sofrido. Se ele reencarna muito depressa, vamos supor assim, daí 5 anos, 10 anos, porque tem espírito que fica muito tempo sem reencarnar, não é? Pode ficar 100 anos, 200 anos sem reencarnar. Tem outros que ficam mais sem reencarnar. André Luiz nos fala isso em suas obras, não é? Mas existem espíritos que voltam à Terra quase que de imediato.
quase que de imediato. Isso varia muito de espírito para espírito. Não tem gente que vive aqui na Terra 70, 80, 90 anos e não tem crianças que desencarnam com meses? Chegam e já estão voltando, não é? Não tem espírito, não acontece isso? Crianças, espíritos que chegam e já estão voltando. Às vezes ficam aqui 5 anos, 10 anos, estão voltando para o mundo espiritual. Do mundo espiritual para a Terra é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, segundo esse filmezinho que nós vimos, né? Essa reportagem que vimos, tudo precisa ser confirmado, porque vocês sabem a internet hoje, não é? Mas segundo lá o que nós vimos, o depoimento, o menino chegou até a apontar quem que foi o assassino, quem que foi o seu assassino. Em seguida, Adelino perguntou para Chico sobre humildade e submissão. Perguntou: Chico, se você tivesse de voltar à Terra, gostaria de ser médium novamente? O que ele perguntou? Eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o Chico muitos anos atrás, lá no Grupo Espírita da Prece, e se impressionou muito o Chico, né? Eu falei com ele assim: Chico, por que a gente tem que ser médium a vida inteira? A existência inteira? Será que a gente não poderia ser médium durante algum tempo e depois, né? E depois fazer outra coisa? E fazer outra coisa, né? Era uma conversa descontraída que nós estávamos tendo, e o Adelino perguntou: se você tivesse de voltar à Terra, gostaria de ser médium novamente? Ele respondeu: eu não estimaria voltar com responsabilidades tão grandes, mas sou uma pessoa fraca, ainda muito débil, espiritualmente falando, para fazer essa escolha. De modo que eu ainda não estou no caminho do aprendizado de tudo que se refira à obediência e ao cumprimento do dever que nos é imposto pelas instruções do mundo maior. Então, o que o Chico disse é o seguinte: olha, se Jesus mandar, em trocados, em miúdos, foi o que ele disse, né? Jesus mandar, eu volto. Do jeito que Jesus mandar, eu venho. Não é? E realmente nós deveríamos ter esse pensamento, né? O que Jesus determinar através de seus emissários, através de seus mensageiros e instrutores, o que o Cristo achar melhor é o que nós devemos fazer. Em seguida, Adelino perguntou para ele o seguinte, aqui é interessante que é uma resposta curta, 2 linhas, perguntou para ele assim: Chico, qual é o mais importante? Estudo ou trabalho? O que é mais importante? Chico respondeu: os dois. O estudo nos esclarece e o trabalho dissipa as sombras negativas que possam alcançar nosso cérebro. O estudo nos esclarece e o trabalho dissipa as sombras negativas que possam alcançar nosso cérebro. É como disse esses dias o poeta Formiga, por nosso intermédio, né? Nós precisamos dar ocupação às nossas mãos, que essa é a melhor terapia. Dar ocupação às mãos é a melhor terapia contra esses pensamentos malsãos que nos rondam noite e dia. Foi o que disse o Formiga. Nós estamos chegando aqui ao término da nossa palestra, do nosso programa, não é? Muita paz para você, para a sua família, e até a próxima semana, esperando que você esteja conosco. Muita paz.